Olá a todos, sou Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website blendernítidos.com.br. Na videoaula de hoje, nós iremos aprender a trabalhar com RenderMan for Blender, ou seja, nós iremos aprender neste vídeo tutorial a instalar o RenderMan e a trabalhar com o addon PRMan for Blender, que irá permitir que nós exportemos as nossas animações, os nossos objetos, para que sejam renderizados com o renderizador RenderMan, que é mantido pela Pixar, pela Disney. Então, sem mais delongas, vamos, no caso, dar início à nossa aula. Então, é necessário que aqui nós devemos vir na página de download do RenderMan. Vocês simplesmente podem, aqui no Google, simplesmente digitar a palavra-chave RenderMan. Podem se dirigir aqui, a Pixar RenderMan, primeira opção. Vamos em Get RenderMan. Aqui abre-se esta página. E nela temos a descrição de 3 produtos. O primeiro é o RenderMan para licença comercial. Não é esse que nós iremos baixar. Custa $495. Temos a opção também da compra do Tractor, que se trata de um render farm. Para quem não sabe, render farm seria um sistema de gerenciamento de rede de computadores que permite que nós utilizemos mais de uma máquina para gerar uma imagem, para renderizar. Então, se renderiza utilizando uma rede de computadores. E temos a opção aqui, RenderMan para fins não comerciais, Free Non-Commercial RenderMan. Então, vamos aqui em Download and Install. Temos aqui, vamos clicar em Next. Aqui no primeiro passo, a página está nos dizendo que devemos criar aqui uma conta no fórum para poder dar prosseguimento ao download. Então, como eu já tenho uma conta, eu vou pular este passo. Agora, os senhores que não tiverem ainda conta na Pixar, vocês cliquem aqui em criar uma conta. Cliquem aqui em criar uma conta. No caso aqui, como eu já tenho uma conta, ele está informando que eu já tenho a conta. Posteriormente será mandado um link para o seu e-mail. Cliquem nesse link para confirmar a adesão dos senhores à Pixar. Cliquem em Next. Será necessário posteriormente que vocês façam login no fórum. Então, eu já estava logado, então tá ok. Logado aqui, como vocês podem ver. E por último, vamos fazer o download do instalador. Temos as 3 opções aqui. Download para Linux, Mac e Windows. Eu estou utilizando o Windows nesse momento, mas já utilizei aqui a versão Linux e até recomendo. É muito bom, o RenderMan para Linux funciona perfeitamente. Eu até acredito que seja até melhor trabalhar no Linux, por ser um sistema mais rápido, mais estável e mais seguro. Mas, bem, como a maioria dos usuários de Blender utiliza o Blender no Windows, eu optei por fazer esse tutorial primeiramente para a versão do Windows. Então, vamos aqui, Download Installer. Vamos fazer aqui o download. Clicamos aqui no instalador, vamos em executar, Next, aceitar os termos de licença, Next, novamente, Next, Install, vamos aceitar, e aqui temos como finalizar. Então já instalamos aqui o instalador, né? Vamos agora fazer a instalação do RenderMan em si. Então, clicamos em Next. Vamos colocar aqui o nosso login, a nossa senha da conta que criamos na Pixar. Então, aqui é Rodmelo UFPA. Vamos colocar aqui a nossa senha. E vamos clicar em Next. Então, bem, abre-se então essa opção bem aqui.
Então, vamos clicar em Show Details. E aqui diz, não há nenhuma instalação do Maya detectada. Sem o Maya, para RenderMan não é possível, mas não é possível a utilização de alguns, como se diz, feature seria de alguns recursos do sistema, ok? Mas vamos aqui clicar na opção Show All, e aqui, como vocês podem ver, temos o RenderMan Studio para Maya, para as versões 2014, 2015 e 2016. Para nós que estamos utilizando o Blender, não é necessário instalar nenhuma dessas opções, você pode simplesmente clicar em Next. Mas existe um visualizador chamado It, que é uma ótima ferramenta de visualização, e ele pode ser utilizado mesmo sem o Maya. Então, vamos aqui, no caso, marcar aqui a opção RenderMan Studio for Maya 2016 ou qualquer um desses daqui, e vamos clicar em Next, ok? Então aqui, no caso, o instalador está fazendo o download do RenderMan e automaticamente ele vai fazendo a instalação. Como vocês podem ver, o renderizador ele é razoavelmente grande, tem 458 MB, quase 500 MB, e esse processo ele vai ser um pouquinho demorado. Então, para que o nosso tutorial não se estenda muito, eu vou dar aqui um pause e a gente retorna quando esse processo tiver sido concluído, ok? Então, vou dar um pause e eu retorno em alguns minutos. Ok? Como vocês podem ver, aqui já foi feito o download do instalador. Então vamos dar aqui um Finish. Deixa eu fechar aqui outras abas que eu havia aberto. Muito bem. Agora, feito isso, devemos simplesmente... Perdão, vamos aqui. Bem, então vamos agora simplesmente fazer o download do PRMan for Blender no GitHub, ok? Então, para isso, vamos aqui abrir novamente o Google. Vamos digitar PRMan for Blender. Ou então, simplesmente aqui em Fóruns, podemos vir aqui em RenderMan for Blender. E aqui temos instruções em como simplesmente, no caso no fórum, né, em como realizar tanto a instalação. Então vamos clicar aqui em PRMan for Blender, Support 3D, ou então cliquemos aqui. Bem, e aqui temos uma série de instruções. Então, o plugin ele pode ser baixado aqui em PRMan for Blender, é uma página do GitHub. E aqui temos as instruções para instalação. Então, como vocês podem ver, aqui temos as instruções para instalação. Vamos aqui em More. Aqui a página do GitHub, que é essa, no caso. Simplesmente vamos aqui em Download Zip. Vamos fazer aqui o download, ok. E aqui temos as instruções. Então, no caso, vocês podem seguir esse artigo, mas eu vou dar aqui todo o beabá para os senhores. Então, vamos agora abrir o Blender. E vamos em User Preferences, aqui. Clicamos em Install from File e vamos escolher aqui, no caso, o addon PRMan for Blender Master, que foi o que acabamos de baixar. Procurem ele no diretório, na pasta na qual vocês o salvaram, ok? E clicamos em Install from File. E aqui temos o PRMan for Blender instalado, ok? Quando você o habilita, bem aqui, abrem-se algumas opções.
de caminhos dos programas, como vocês podem ver bem aqui, ok? Bem, não alterem nenhum desses caminhos, pois eles já estão perfeitamente configurados. Vamos então em Save User Settings e vamos dar início aqui à nossa parte referente ao processo de renderização. Bem, como eu disse, esta videoaula ela é referente apenas aos conceitos básicos e posteriormente nós vamos trabalhando cada um dos materiais e vamos trabalhando também outras ferramentas que o RenderMan ele oferece em aulas posteriores. Então, vamos aqui simplesmente, para facilitar o nosso estudo, vamos dividir aqui a nossa tela e vocês vão entender o porquê disso. Bem, vamos clicar aqui em Node Editor. E a boa notícia é que o RenderMan ele também se utiliza de um sistema de nodes, ou seja, de um sistema visual para a edição de seus materiais e texturas, assim como o Cycles o faz. Então, isso é uma boa ferramenta e ela é muito similar ao que nós estamos acostumados a utilizar. Então, aqui em Engine, vamos clicar em RenderMan Render e aqui, como vocês podem ver, já temos o RenderMan ativado. E alguns parâmetros aqui diferentes dos usuais já se abrem e eles são referentes ao RenderMan, ok? Vou aqui novamente fazer uma nova separação e utilizar o editor de imagens UV Image Editor. E é aqui que nós iremos renderizar as nossas cenas. Muito bem. Então, inicialmente, nós simplesmente não podemos renderizar imediatamente. O que precisamos? Bem, primeiramente eu vou deletar este cubo e vou adicionar um plane que servirá aqui como nosso piso, ok? Então, vou colocá-lo mais para cá. Vamos adicionar Monkey, a nossa cena. Vamos trazê-lo mais para cá. Vamos aumentar aqui suas dimensões. Vamos rotacioná-lo também. Colocá-lo mais próximo aqui do grid. Aumentar mais um pouquinho. Vamos dar aqui um smooth. Aplicar um Subdivision Surface para suavizar. Importante, vamos salvar o nosso projeto para evitar crashes, né? Então, Save As, vamos colocar aqui RenderMan for, colocar simplesmente RenderMan. RenderMan underline tudo, ok? Então, esse vai ser o nome do nosso arquivo. Agora sim, eu vou dar um render aqui para os senhores verem o que vai acontecer. Bem, aqui nós teremos um erro, e ele é proposital. E o que eu lhes posso adiantar é que o RenderMan, ele infelizmente não tem suporte para o uso de GPUs, ou seja, para o uso de placas de vídeo para renderização. Então, se você não tem um computador que possua um bom processador, que tenha uma quantidade de memória RAM suficiente e um bom HD ou SSD, você vai ter realmente renderizações muito demoradas. Como que está acontecendo aqui? Eu tenho um computador com 16 GB de RAM, o processador é um Core i5 e eu não uso HD, e sim um SSD, que torna também o processo todo mais rápido. E mesmo assim, como vocês podem ver, o tempo de render ele é bem extenso. Bem, aqui simplesmente nós não teremos
nada renderizado. Era apenas isso que eu gostaria de exemplificar para os senhores. Ou seja, para que nós possamos renderizar, é necessário que nós façamos algumas modificações nas configurações iniciais. Então, primeiramente, vamos aqui na aba Properties. Vou aqui aumentar um pouquinho para vocês terem uma noção aqui dos principais parâmetros. O render aqui ainda continua. E, bem, aqui no render dimensões, por se tratar de um tutorial e, no caso, temos aqui fins de estudos, nós vamos diminuir aqui as dimensões das nossas imagens. Vamos colocar aqui 640 por 380 de dimensão da nossa câmera. Vamos colocar aqui em 100%. Essa é a nossa nova dimensão. E aqui, como vocês podem ver, nós simplesmente não conseguimos renderizar nada em função de um pequeno detalhe. É necessário que nós adicionemos um Node Tree, como eu havia falado. O RenderMan utiliza um sistema de nodes, assim como os Cycles, e nós temos que adicionar um Node Tree tanto para a lâmpada, quanto para o material, os materiais a qual pertencem aqui esses objetos. Primeiramente, vamos configurar aqui a lâmpada. Com a lâmpada aqui selecionada, nós vamos adicionar a ela um Node Tree. Mas, antes, vamos aqui num parâmetro muito importante. Aqui temos em Sampling, Min Samples e Max Samples. Este parâmetro simplesmente ele controla a qualidade da nossa renderização. Posteriormente, eu falo de uma maneira mais técnica o que cada um destes parâmetros ele significa, ok? Mas isso fica para uma outra oportunidade. Daqui a alguns dias eu vou estar editando mais uma nova videoaula referente ao RenderMan. Então, aqui vamos colocar samples igual a 40. 40 é um bom número. Ou melhor, 30. Samples igual a 30. E agora, vamos em tipo de lâmpada. Vamos aqui, Add RenderMan Node Tree. E, como vocês podem ver, um node, ele foi adicionado aqui a nosso editor de nós. Temos aqui a saída e aqui a lâmpada. E, bem, temos aqui vários tipos de lâmpada, ok? Aérea, referente a uma lâmpada que seria uma área, o nome já está dizendo. Environment, temos aqui uma série de parâmetros, e são muitos. Isso é muito legal no RenderMan, nós temos muitos parâmetros. Environment, e automaticamente aqui o EnvMap ele é adicionado. Com ele nós podemos simplesmente adicionar uma imagem HDR, se for o caso. E essa imagem é que vai configurar aí os parâmetros de iluminação. Temos o Sky, que é referente à luz do sol. Luz do sol, do céu. Spot, que seria, no caso, funcionaria como um holofote. E Point como uma lâmpada comum, uma lâmpada simples, ok? Então, vamos escolher aqui a opção Sky, por enquanto. Temos aqui Lighting Shading Rate, e esse parâmetro controla a intensidade luminosa. Posteriormente, nós iremos falar sobre apenas parâmetro de iluminação, e eu vou comentar cada um destes parâmetros aqui, ok? Mas de antemão, saibam que Lighting Shading Rate seria a taxa de iluminação, taxa de luz. Aqui em Sun podemos controlar aqui a coloração dos raios de luz. Sky Tint, a mesma coisa, a coloração do céu. E logo aqui abaixo, em Advanced, temos Intensity. Este parâmetro, ele nos permite, no caso, elevar ao quadrado a potência da luz. Então, vamos aqui clicar no valor igual a 5. Temos uma intensidade razoavelmente boa para a nossa luz e vamos simplesmente aqui
salvar, obviamente, vamos dar um render image. E aqui, como vocês podem ver, o processo de renderização ele é lento. Uma característica interessante é que como vocês podem perceber que uma série de ruído, muito ruído, ele está presente nessa imagem renderizada. Ruído, para quem não sabe, seriam esses pontos aqui, ó, que indicam a qualidade da nossa renderização. Mas o RenderMan, nessa versão 20, como é apresentada aqui, ela tem uma ferramenta maravilhosa para a correção desse problema. Então, retornamos aqui no painel Properties e em Output, RenderMan Output, temos a opção Denoise Image. Para fazer um comparativo, depois de habilitada essa opção Denoise Image, esses ruídos serão removidos automaticamente dos nossos renders, ok? Então, para que tenhamos uma ideia, vamos aqui salvar esse render. Vamos salvá-lo vamos criar aqui uma pasta, criar um novo diretório, vou colocar aqui, render tutoriais, ok? Vamos salvar aqui o render número 1. Então, Save as Image, temos aí o nosso render, ok? E vamos renderizar novamente agora com Denoise Image habilitado. Então, novamente, vamos em Render Image. E aqui, o processo de renderização, ele se inicia novamente. E dessa vez, nós teremos uma imagem com menos ruído, com uma qualidade bem maior. Frisando novamente que, para quem tem máquinas que não tenham um processador e uma quantidade de RAM suficiente, vocês simplesmente não vão conseguir utilizar o RenderMan, pois ele exige muito de recursos da máquina. Aqui praticamente a renderização ela está terminada e o processo de denoising ele se inicia, que é o processo justamente de remoção desses ruídos, como vocês podem ver bem aqui. Então, a renderização ela leva um tempinho a mais. A última renderização aqui ela durou 14 segundos e esta já está em 41 segundos, como você... Opa, perdão. A última renderização durou 41 segundos e vamos ver esta quanto vai durar. Obviamente o tempo ele vai ser um pouquinho maior. Vamos aguardar aí mais alguns segundos. E ok. Bem, essa renderização levou agora 1 minuto e 12 segundos. Mas o processo de denoising ele foi terminado. E aqui, como vocês podem ver, não tem ruído. Vamos fazer aqui o comparativo. Vamos salvar essa imagem. Vamos dar a ela o nome de número 2. Vamos aqui abrir o diretório que contém a imagem. Vamos aqui em render tutoriais. Bem, e aqui, ó, como vocês podem ver, a primeira imagem ela apresenta bastante ruído. E aqui, na segunda imagem, nós temos uma quantidade de ruído ínfima. E a qualidade da renderização é muito melhor. Então, Denoise Image é um ótimo recurso e eu não poderia deixar de mostrar para os senhores. Vamos agora aprender a adicionar materiais aos nossos objetos, ok? Então, para isso, clicamos aqui no nosso objeto e podemos adicionar materiais de duas formas distintas. Então, vamos aqui à primeira. Clicamos aqui em materiais, clicamos em New para adicionar material. Podemos dar um nome ao material, vamos colocar aqui macaco. Podemos agora adicionar, como fizemos com a iluminação, Add RenderMan Node Tree, e agora esse material ele vai constar aqui no nosso editor de nós. E aqui, como vocês podem ver, temos uma série de parâmetros que podem ser modificados, dentre eles a cor, no caso Base Color,
emit color, que no caso será a cor que será emitida, no caso se o nosso corpo ele brilhasse, né? Temos aqui um outro parâmetro interessante, é o metallic, que no caso ele reproduz tonalidades metálicas para o nosso objeto. Specular, que seria a reflectividade. Specular tint, que no caso seria... Bem, a gente fala sobre isso um pouquinho mais à frente. O mais importante agora seriam esses dois outros parâmetros. O roughness, que seria a aspereza, o quanto de rugosidade nosso objeto possui, e sheen, que seria o brilho. Os outros tópicos nós iremos falar na próxima videoaula, ok? Então, podemos também controlar esses parâmetros aqui na nossa barra lateral. E temos aqui o Preview, que no caso nos permite verificar como ficará o nosso objeto. Vamos mudar aqui a coloração, por exemplo, para verde. E aqui o Preview ele também vai se modificar. Leva um tempinho, mas ele modifica. Aqui podemos mudar os tipos de materiais. Então aqui estamos utilizando o PXR Disney. Podemos usar o Constant, o Difuso, o Glass, que representa vidro, o metal, plástico, Subsurface, que no caso utilizado para produção de pele, né, também. O Emission, que faz o objeto brilhar como se fosse uma lâmpada. O Hair, o Mesh Hair, no caso para reprodução de materiais de cabelo. O volume, no caso semelhante à fumaça, enfim, a volume mesmo. E o skin, que seria a pele. Esses são os principais. Nós podemos também adicionar submateriais aqui, olha, que envolvem, por exemplo, a reprodução de shaders como oceano, texturas, normal map, bump map, como vocês podem ver aqui. Enfim, temos uma série bem grande de submateriais e confesso que não conheço todos. Na verdade, conheço bem poucos, por enquanto. Então, eu vou testar cada um deles e, posteriormente, eu vou postando nos vídeos tutoriais à frente. Então, vamos escolher aqui a opção, por exemplo, Vamos no Disney mesmo, primeiramente. Então, vamos dar um Ctrl S. O Denoise Image está habilitado, né? Como vocês podem ver aqui abaixo. Então, vamos renderizar. E aqui, como vocês podem ver, a nossa imagem gerada agora possui esse macaco com uma coloração verde e com o material PRX Disney adicionado, como eu havia falado anteriormente. Eu vou acrescentar aqui mais um material apenas para que a gente tenha noção de como utilizá-lo, e agora eu vou usar o editor de nós. E nós continuamos as próximas videoaulas falando de cada um desses materiais individualmente, pois cada um desses materiais possui muitos parâmetros. Então, ao contrário dos Cycles, cada um desses materiais possui muitos parâmetros e cada um deles acredito que pode ser uma videoaula em separado, ok? Vou salvar também essa imagem após o processo de remoção de ruído. Feito isso, olha, podemos também salvar essa imagem, Save as Image, vamos dar ela uma nomenclatura 3, e vamos agora, para vocês terem ideia de como funciona, vamos mexer no parâmetro metal. Se colocarmos 1, vai ser um material totalmente metálico. 1 significa 100%, e aqui são valores secundários, ok? Vamos dar aqui 100%, dar um Ctrl S, novamente vamos dar um render, e vamos ver como é que vai ficar essa nossa nova imagem. Agora eu vou acrescentar, depois desse material, apenas o material referente a vidro, para nós aprendermos como executar esse procedimento usando o editor de nós e não apenas aqui o nossa aba de materiais, ok?
dos materiais BX, DF, que são os materiais da Disney, ok? Então, o processo de render está indo. E agora já é visível, apesar do processo de render não ter terminado, que o nosso objeto agora toma um aspecto metalizado. Processo de denoising está ocorrendo agora. Bem, temos que ter paciência. Ao contrário dos cycles, esse renderizador novo não usa GPU, então é mais demorado. Pronto. Vamos salvar aqui a imagem, save as image, vamos dar ela o nome de 4, que é o metal, ok? Vamos agora fazer a comparação aqui. Opa! Vamos fazer aqui a comparação dos últimos dois renders. Temos aqui o Disney e aqui o Disney, só que agora com o efeito de metal, ok? Então, vocês podem, a título de exercício, mexer nos outros parâmetros e ver as diferenças, ok? Então, retornemos aqui ao Blender. Vamos aprender a inserir materiais utilizando o editor de nós. Bem, aqui na lateral esquerda, como vocês podem ver, podemos também modificar aqui os parâmetros. Como se aqui fosse o próprio Node. Aqui é como se fosse a reprodução do Node. Ao clicar em N, esse painelzinho lateral ele some e a N novamente ele aparece, ok? Apertamos N. Vou clicar aqui, vou habilitar a opção Screencast Keys para que vocês possam me acompanhar aqui, ok? Então os botões que eu irei apertar, vocês vão acompanhar aqui, ó. Cliquei em N e o N aparece. Vou rolar o scroll e o scroll aqui é ativado na imagem. Então, clico em N e ele some, clico em N e aparece, ok? Então, vamos clicar também na tecla T e aqui abrem-se uma série de parâmetros. Temos o Grease Pencil, não vamos utilizá-lo agora. Podemos até utilizar aqui para facilitar aqui nosso aprendizado. Então, aqui nós temos os inputs, ok? Na qual nós iremos adicionar os submateriais. Então, podemos adicionar aqui os nossos submateriais. Como é que podemos fazer isso? Nós simplesmente podemos vir aqui em PR Main Patterns e aqui fazer a escolha desses materiais. Por exemplo, podemos adicionar a este material bem aqui uma textura. Então, podemos aqui clicar em PXR Texture, adicionamos essa textura, fazemos a ligação aqui, ó, com o nosso Base Color e aqui podemos escolher simplesmente a textura desejada, ok? Vamos em imagens, texturas, escolho aqui uma textura, por exemplo. Então, foi feito. Aqui no nosso preview, como vocês podem ver, a textura ela já foi adicionada. No caso, vamos dar aqui um Unwrap, Ctrl S, vamos renderizar aqui, vamos mexer aqui nesses parâmetros, metálico, vamos reduzir a 0, vamos mexer aqui na aspereza, vamos colocar aqui o valor de 2, por exemplo, perdão, 0.6, por exemplo, em aspereza, ok? Vamos dar um Ctrl S e aqui render novamente.
E agora, como temos uma textura a ser renderizada, o processo demora ainda mais. Então, temos que ter bastante paciência. E aqui a nossa imagem, agora renderizada, contendo a nossa imagem como textura. Então, realmente é bem fácil utilizar esses parâmetros, pelo menos esses parâmetros iniciais. Vamos aguardar. Mais um pouco. Temos aí mais uns 20 segundos pela frente. O processo de remoção de ruído inicia-se. E haja paciência. Ok, processo completado. Vamos salvar essa imagem. Save as image. Vamos dar a nomenclatura 5. Vamos entrar aqui novamente na pasta. E aqui o comparativo. O antes e o depois. Aqui a textura adicionada. Ok? Vamos retornar aqui ao Blender. E aqui podemos adicionar novos materiais. Podemos simplesmente clicar. Vamos aqui em Erase Pencil, Erase. Podemos aqui simplesmente clicar com o botão direito do mouse e deletar este material. O mesmo fazendo aqui, ok? Vou escolher aqui a opção vermelho aqui, acho que fica melhor. Fica mais visível. Então vamos lá. Podemos agora, o output ele deve sempre permanecer aqui para que nós possamos visualizar alguma coisa, ok? E vamos simplesmente aqui em PRMan BXDFs, que contém os principais tipos de materiais, ok? Então vamos escolher aqui a opção PXR Glass. Aqui temos alguns parâmetros que serão discutidos, por exemplo, Light Subset, Absorption Color, IOR, cada um desses parâmetros eu vou discutir numa próxima videoaula, ok? Mas simplesmente podemos aqui fazer a ligação aqui da entrada com esta saída bem aqui, ok? Então, o que faremos? Simplesmente vamos clicar com o botão direito do mouse sobre esta saída verde e vamos arrastar com o botão esquerdo do mouse ainda pressionado com esta entrada aqui do output. Sempre lembrando, saída verde com entrada verde, entrada amarela com saída amarela, ok? Nunca esquecendo esses detalhes. Quando adicionarmos aqui os PRMans, amarelo com amarelo, ok? E verde com verde. Aqui, o IOR, ele representa o índice de refração do vidro. Então, índice de refração de vidro variam entre 1,5 e 1,97, mais ou menos. E também temos o índice de refração da água, que é 1,33. Então, bora, por exemplo, representar aqui um índice de refração de vidro igual a 1,7. E vamos ver o que acontece. Vou dar um Ctrl S para salvar. Novamente vamos ao render. E esse vai ser o nosso último render que a gente vai discutir aqui. E posteriormente nós vamos falar sobre outros assuntos. Então vamos aqui aguardar.
E aqui, como vocês já podem perceber, o nosso objeto ele toma um aspecto translúcido, transparente, ok? Semelhante a vidro. E como vocês podem perceber, a qualidade ela é muito boa. O padrão de samples máximos é de 128, 500, é o que a gente costuma utilizar, e aqui eu estou utilizando apenas 40, e as imagens ainda possuem resolução bem baixa, de 640 por 380, foi o que eu coloquei. E mesmo assim, a qualidade ela é bem bonita. Então, imagine o que podemos fazer ao utilizar resoluções maiores com um número de samples maior também. Claro, isso vai exigir mais da nossa máquina, do nosso processador e da memória RAM. O processo de remoção de ruídos inicia-se e voilà. Aqui temos a nossa imagem gerada. Save as image, vamos colocar aqui o valor 6. Vamos lá. Aqui a imagem anterior e como ela ficou nesse momento. Então, ficou bem bonito, né? Bem, então esses eram os aspectos principais que eu gostaria de discutir nessa aula. Então, recapitulando, falamos aqui sobre a resolução, quantidade de samples que controla a qualidade. Falamos também sobre o denoise image, processo que remove o ruído. Aprendemos a adicionar materiais ao nosso objeto, tanto utilizando aqui a aba de materiais quanto o editor. Aprendemos também a utilizar as lâmpadas, os tipos de iluminação. Podemos manipular esses tipos de iluminação aqui no painel lateral também de lâmpada ou também aqui no PRMan Lights, ok? Podemos adicionar também as nossas lâmpadas aqui. Então, essa foi a nossa videoaula inicial, introdutória ao RenderMan para Blender. Espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês continuem acompanhando essas videoaulas em meu canal do YouTube e em meu site que está em processo de construção, o blendernitidos.com.br. Então, nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.